Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 63 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto da aula passada com a camada de ozônio, parte 2. Na aula de hoje vamos falar sobre as medidas adotadas para recuperar a camada de ozônio e vamos trabalhar também com estudos e imagens que comprovam a lenta, mas constante recuperação da camada de ozônio. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são reconhecer que é possível a união dos países em prol de um bem em comum e nós vamos identificar que os gases CFCs foram substituídos por gases menos poluentes, ainda poluem o meio ambiente, esses gases substitutos dos CFCs, mas são menos poluentes do que os CFCs, agridem menos a camada de ozônio. Vamos entender que apesar dos gases substitutos serem menos poluentes, eles devem ser tratados como prejudiciais ao meio ambiente, ainda assim. Antes de nós começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, façam anotações, curiosidades, conceitos e definições que nós veremos ao longo da nossa aula. Vocês vão utilizar essas anotações quando forem fazer uma avaliação, forem fazer um exercício ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. Legal? Vamos começar então. Destruição da camada de ozônio. Um aumento na incidência dos raios ultravioletas na superfície da Terra intensifica o número de casos de câncer de pele, de catarata e diminui a eficiência do sistema imunológico. Então, nosso último slide da nossa última aula. A gente falou que a intensificação, o aumento dos raios ultravioletas atingindo a superfície da Terra vai aumentar a quantidade de casos de câncer de pele, porque as nossas células vão sofrer mutações no DNA. O DNA das nossas células sofre alguma mutação, pode desenvolver um câncer de pele, por exemplo, devido aos raios ultravioletas que estão atingindo essas células. Os raios ultravioletas também afetam outros seres vivos e podem até matar as algas que produzem alimento e oxigênio nos ecossistemas aquáticos. Também já discutimos na nossa aula anterior. E como recuperar a camada de ozônio? Várias reuniões internacionais foram realizadas para decidir sobre a redução na produção e no consumo não apenas dos CFCs, mas também de outras substâncias destruidoras da camada de ozônio. Ficaram conhecidas então as substâncias destruidoras do ozônio, SDOs. Então, essas substâncias, como o tetracloreto de carbono e o brometo de metila, são altamente prejudiciais para a camada de ozônio. Lembrando que os CFCs e os SDOs, por exemplo, elas prejudicam a camada de ozônio porque elas fazem com que o ozônio seja transformado em oxigênio numa taxa muito grande. Então, uma grande quantidade de ozônio se transforma rapidamente em oxigênio, enquanto o oxigênio demora para se transformar em ozônio. Com isso, nós temos uma grande retirada de ozônio da nossa atmosfera e uma baixa reposição de ozônio, certo? Através da transformação do oxigênio, como a gente falou na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, assiste a aula passada que fica bem completinho. Você tem que entender essa parte da transformação ali. E a gente discutiu na aula passada. Em setembro de 1987, o Brasil e outros 196 países assinaram o chamado Protocolo de Montreal, tratado internacional que estabeleceu metas de eliminação dos SDOs, substâncias destruidoras do ozônio. 1987. Lembrando que os CFCs começaram a ser produzidos em 1930. Em 1970 eles já sabiam, pesquisas científicas já tinham sido feitas e já foi comprovado que os CFCs eram altamente prejudiciais para a camada de ozônio. 17 anos depois que foi realizado esse tratado, esse protocolo de Montreal, onde os países do mundo eles se uniram para eliminar
os gases, as substâncias destruidoras de ozônio, incluindo os CFCs. Em 1990, foi instituído o Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, para dar assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento. Então precisou de muito estudo, muitas reuniões, muitos encontros e levou muito tempo para implementar o Protocolo de Montreal em todos esses países, para tornar ele eficiente no combate à destruição da camada de ozônio. Os CFCs e outras substâncias nocivas começaram então a ser substituídos na indústria por gases alternativos que não destroem a camada de ozônio ou são menos nocivos a ela. Então começou um processo de, nós vamos parar de utilizar os CFCs, mas nós precisamos de um substituto para ele. Então precisou de pesquisa, de aprimoramento científico e tecnológico para substituir esses gases, os CFCs e outros, na indústria e na produção dos materiais do dia a dia, nos quais os CFCs eram utilizados. Nos colchões, na produção dos colchões, nas geladeiras, na produção do estofamento de sofás, enfim, como a gente discutiu já na aula passada. Então, não é de uma hora para outra que deixou de ser usado os CFCs no dia a dia, nas indústrias, enfim. Além disso, no Brasil e em outros países, houve políticas de incentivo à substituição de equipamentos de refrigeração antigos, além de treinamento de profissionais para coletar os gases durante a manutenção de equipamentos em CFCs. Então, geladeiras e ar-condicionados, por exemplo, eles utilizavam esses gases, os CFCs, na sua constituição, para refrigeração, enfim. E houve uma política, houve um incentivo no Brasil para coletar esses equipamentos mais antigos e substituir os gases que compunham eles. Para isso foi investido, precisou de um grande investimento em profissionais, em treinamento, na coleta desses equipamentos, na substituição desses gases, justamente para evitar a liberação desses CFCs no ambiente e, consequentemente, reduzir a destruição da camada de ozônio. Desde que o Protocolo de Montreal entrou em vigor, as emissões de CFCs diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, uma vez que o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. Então, aquilo que a gente já comentou na aula passada, o oxigênio recebe raios ultravioleta do Sol, os quais são transformados em ozônio. O gás oxigênio é transformado em ozônio, enquanto o ozônio é transformado em oxigênio. Está em equilíbrio essa transformação. Então nós temos que a camada de o buraco na camada de ozônio está diminuindo com o passar do tempo. Lembrando que não é literalmente um buraco na camada de ozônio, mas sim uma redução na quantidade de gás ozônio que compõe a camada dessa determinada região, tá certo? Então, essa região tem a camada de ozônio mais fina, mas ela está ficando cada vez mais espessa, ela está se recompondo com o passar dos anos. O desenvolvimento de uma tecnologia como a dos CFCs, inicialmente atraente. No início a gente comentou, lá em 1930 eles fizeram as pesquisas, perceberam que elas não eram nocivas, não eram corrosivas, não eram tóxicas e aparentemente não prejudicavam o meio ambiente. Nem inflamáveis elas não eram. Mas é um exemplo de quão complexas e desconhecidas são as relações estabelecidas no ambiente. A liberação de um gás pode prejudicar uma grande quantidade de seres vivos. Assim como a gente comenta quando fala sobre a cadeia alimentar, a teia alimentar, nós tiramos um indivíduo de uma teia alimentar, toda a teia alimentar vai ser reestruturada. Porque aquele indivíduo, por mais
insignificante que ele pareça, ele tem uma função dentro daquela teia alimentar. Com o restante do ambiente, dos ecossistemas, enfim, funciona da mesma forma. Se nós colocarmos um gás a mais, tirarmos um gás do ambiente, enfim, nós estaremos poderemos estar alterando completamente o ambiente, que vai afetar no ciclo das chuvas, que vai afetar na temperatura global ou que vai destruir, por exemplo, uma camada de ozônio fundamental para a vida, protegendo os seres vivos dos raios ultravioletas do Sol. Esse é também um exemplo de como, diante de uma crise, vários países podem unir esforços e chegar a acordos em busca de soluções. Quando as pessoas reconhecem que têm um problema em comum, elas chegam num acordo. Outro exemplo é o que aconteceu agora há pouco tempo atrás, com relação ao coronavírus. Todos os países do mundo se reuniram, uniram esforços, compartilharam informação e tecnologia, tentando desenvolver uma vacina, a qual está sendo distribuída para todas as pessoas, enfim. E todos os países, diante dessa crise, uniram esforços tentando salvar a população, melhorar a qualidade de vida. E aqui aconteceu da mesma forma com os CFCs. Tentando recuperar a camada de ozônio, os países se uniram, gastaram muito dinheiro com isso, obviamente, mas eles se uniram buscando uma solução para esse problema. Alguns substitutos dos CFCs ainda agridem, mesmo que em menor grau, a camada de ozônio, ou então colaboram para intensificar o efeito estufa. Os substitutos dos CFCs. Todos os gases, todas as coisas produzidas, elas vão causar um impacto ambiental, por menor que seja. E esses substitutos dos CFCs, eles também vão causar um impacto ambiental. Menor, claro, do que os CFCs causavam, destruíam completamente a camada de ozônio, mas aqui eles vão causar um impacto ambiental, mas vai ser menor do que os CFCs, certo? Assim, ao consertar ou substituir aparelhos refrigeradores, devemos nos certificar de que a empresa contratada recolhe o gás em vez de liberá-lo para o ambiente. Se vocês têm um refrigerador mais antigo, de vocês, e vocês precisam mandar ele para o conserto, é interessante que vocês pesquisem se a empresa tem qualificação para isso, enfim, se ela faz a coleta desses gases, armazene e dá uma destinação apropriada para eles, ou se ela simplesmente libera para o meio ambiente. É interessante vocês conversarem antes de mandarem simplesmente para o conserto seu equipamento, porque esses gases são altamente prejudiciais. Então, evita ficar poluindo ainda mais a nossa camada de ozônio. Agora que ela está se recuperando, lentamente, mas está se recuperando. Se for necessário descartar um aparelho velho, devemos procurar serviços de coleta especializados que também disponham de equipamentos adequados para o recolhimento dos gases que podem ser reutilizados. Novamente, da mesma forma que você mandar para o conserto, fazer a substituição desses gases ou a coleta deles, enfim, para o descarte você também não deve simplesmente jogar no lixão, num terreno baldio, enfim, deve destinar esses aparelhos para uma coleta especializada, porque senão esses gases vão ser disponibilizados no ambiente e vão causar uma grande poluição e um grande impacto no ambiente que nós vivemos. E nós estamos buscando a recuperação da camada de ozônio. Mais de 190 países estão buscando essa recuperação da camada de ozônio, todos unidos em prol de um único objetivo, e não vai ser eu ou você que vamos deixar de auxiliar esses países, certo? Vamos buscar nos informarmos com relação a
coleta especializada com relação a esses serviços especializados e evitar a poluição do ambiente. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Um complemento sobre a nossa primeira aula, nossa primeira parte sobre a camada de ozônio. Se ficou alguma dúvida, retoma esse vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para a anotação. Se ficou um pouco perdido, talvez não tenha assistido a nossa primeira aula, a primeira parte, então assiste ela também, faz as pausas ali para as anotações bem certinho e nos vemos na nossa próxima aula.